Boa tarde, meus queridos alunos, plano de estudo tutorado, primeiro ano, volume 4. Vamos para a primeira semana, já até resolvi para adiantar. Olha o que diz a primeira questão. Uma força de 14 newtons atuando sobre um objeto em movimento altera sua quantidade de movimento para quanto? Em 7 kg vezes metro segundo. Durante quanto tempo essa força atuou sobre esse objeto? Vamos fazer. O que é impulso? É igual à variação da quantidade de movimento. Como é que calcula impulso? Força vezes intervalo de tempo igual a ΔQ. Quer achar o ΔT. Então, ΔT é igual a ΔQ, o F está multiplicando, passa dividindo. ΔT é igual. Qual é a variação da quantidade de movimento? Está aqui, 7. Qual foi o valor da força? 14. 7 sobre 14, você dividir, dá meio. Letra D de dado, 0,5. A número 2 é uma questão que tem um texto muito longo, mas eu vou direto para a resolução. Olha para cá, pessoal. Seja a força 1500, tá aqui, beleza? O tempo 0,08 e o impulso igual a 120. Essa questão ela é dividida em 3 perguntas que eu separei em A, B e C. A letra A está aqui, ó. Se o boxeador é inexperiente e move-se na direção do punho do adversário, né, diminuindo pela metade o tempo de contato entre sua cabeça e o punho, qual será o valor da força para que o mesmo impulso seja produzido? Vamos lá, letra A. Qual o valor da força? Não sei. O tempo foi reduzido à metade, está aqui, 0,04, e o impulso é o mesmo. Impulso é força vezes intervalo de tempo. O impulso é 120 sobre 0,04, porque ele está multiplicando e passa dividindo, igual a F. Se você tirar a vírgula que andar 2 casas, 2 zeros para cima, então vai ficar 12.000 sobre 4, 3.000 é a resposta. Segunda pergunta, pessoal, tá aqui, ó. Essa foi, depois da interrogação, essa foi uma boa escolha de movimento para o boxeador. Será que foi bom? Foi não. Por que não, professor Emerson? Porque ele teve que dobrar a força. Não valeu a pena, não. E a última pergunta é essa. Descreva uma boa estratégia para o boxeador diminuir a força do golpe do adversário baseado no princípio de impulso. Letra C, impulso é força vezes intervalo de tempo. Se ele quer diminuir a força que o adversário bate nele, então o tempo de contato tem que ser o menor possível. Diminuir o tempo de contato. Vamos para 3. Número 3, pessoal. Número 3, questão de número 3, volume 4, né? Vamos lá? Com base no gráfico, olha o gráfico aqui, tá aqui, né? Ele fala assim, ó, o impulso produzido pela força no intervalo de tempo de 0 e 5, cadê? 0 e 5, o valor do impulso é quanto? 325. Considerando que o objeto de massa 5 kg sofre essa variação de impulso, estava com a velocidade de 3 metros por segundo, determina a velocidade final e a aceleração média, né, após a aplicação da força. O que eu tenho, então? Vamos lá. Eu tenho o impulso que o texto me deu, que vale quanto? 325. Eu tenho a massa, que vale quanto, pessoal? Olha o valor da massa, vamos votar. 5 quilogramas. 5 quilogramas. A velocidade inicial, 3 metros por segundo. E ele quer a velocidade final. Vamos fazer? Impulso é igual variação da quantidade de movimento. É a final menos inicial. Impulso, como é que calcula a quantidade de movimento? MVF menos MVI. Impulso, colocando o M em evidência, vai dar VF menos VI. Qual o valor do impulso? Está aqui, 325. Opa! Qual o valor da massa? 5, está aqui. Opa! VF menos, qual a velocidade inicial? 3. Acabou a questão. Vou cortar esse com esse, 325 por 5 dá 65, que é igual VF menos 3. Menos vem para cá, mais 65 mais 3 é igual VF. VF vale quanto então, pessoal? 68 metros por segundo.
Só que ele pede também a aceleração. É ou não é verdade? A aceleração é a variação da velocidade sobre variação do tempo. Qual era a primeira velocidade? 3. Qual é a última velocidade? 68. De 3 para 68, 65. Quanto tempo ocorreu? Vamos ver no gráfico. O gráfico mostra qual é o tempo? 5. Acabou a questão. Sobre 5, qual o valor da aceleração? 11 metros por segundo ao quadrado. Última questão, verdade ou falso? Certo ou errado, né? O airbag e o cinto de segurança. Para que serve o airbag? Para que serve o cinto de segurança? Vamos ver se é verdade? O airbag, está falando aqui, ó, aumenta o impulso da força média atuante sobre o ocupante do carro na colisão. Com o painel aumentando a quantidade de movimento do ocupante, tá errado isso, pessoal, isso é falso, sabe por quê? Para que serve o airbag? Segurar o motorista. O que acontece? Na hora que ele bater, vai diminuir a velocidade, né? Praticamente ele vai ficar o quê? Em repouso. Então não vai aumentar a quantidade de movimento. Letra B. O airbag, tá falando aqui, ó, o airbag aumenta o tempo da colisão do ocupante do carro com o painel, diminuindo assim a força média atuante sobre ele, mesmo na colisão. Verdade. Quando ocorre uma colisão, o tempo de contato entre o passageiro, o motorista e o airbag é muito grande. Isso aí, então diminui, né? Aumentou o tempo, diminui a força média. Terceiro, agora cinto de segurança. O cinto de segurança impede de que o ocupante do carro, em uma colisão, continue se deslocando com movimento retilíneo. Verdade, para que serve o cinto? Segurar a pessoa, é ou não é verdade? Se não, ele ia o quê? Em linha reta. Próximo, o cinto de segurança desacelera, o ocupante do carro em uma colisão, verdade, aumentando a quantidade de movimento do ocupante, aí é falso. Se ele desacelera, diminui a velocidade. Se diminui a velocidade, diminui o quê? A quantidade de movimento. E o último, o cinto de segurança impede que o ocupante do carro em uma colisão continue o movimento por inércia, verdade, diminuindo e até mesmo anulando a quantidade de movimento do ocupante. Verdade, pessoal. Valeu, pessoal. Um grande abraço.